Todos os anos, milhares de novos servidores ingressam em carreiras públicas, iniciando a tão sonhada trajetória no serviço público. No entanto, o que a realidade nos mostra é que uma boa parte desses servidores, desde o início, comete equívocos financeiros que podem minar toda a construção de liberdade financeira que seria desejável ao longo de sua vida profissional. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que eu gostaria de ter ouvido quando ingressei no meu primeiro cargo público. Sejam todas as pessoas muito bem-vindas a esse primeiro vídeo do canal Servidor Independente. Gostaria de me apresentar para você que não me conhece. Prazer, eu sou Afonso Borges, sou servidor público desde 2009. Ingressei no serviço público lá atrás com 18 anos e é para mim uma grande realização estar aqui. É a realização de um grande sonho, estar aqui produzindo esse conteúdo, esse primeiro vídeo que demorou a sair da fase embrionária, da fase de planejamento, mas que fico muito feliz de finalmente estar podendo compartilhar com vocês. Bom, acho que antes de qualquer coisa é importante falar um pouquinho da minha trajetória. Eu ingressei no serviço público em 2009, então já sou servidor público aí há mais de 16 anos, e de uma maneira geral, eu me considero uma pessoa bastante afortunada de ter o privilégio de ser servidor público no nosso país e poder contribuir com políticas públicas que são tão relevantes para a nossa sociedade. No entanto, no exercício da minha atividade, ao longo dos anos, eu pude reparar que tanto no meu âmbito pessoal, como no âmbito coletivo, né, em conjunto com os colegas, observar os demais servidores do nosso país, eu pude notar que nós carecemos muito de educação financeira. E não me entendam mal, existem muitos educadores financeiros. Aqui no YouTube você vai encontrar muito conteúdo voltado para a educação financeira, mas me parece que esse conteúdo, de alguma maneira, não está se conectando às necessidades de quem realmente precisa dele, ou seja, os servidores públicos. Então, lá atrás, num processo de amadurecimento sobre esse tema, eu falei, caramba, né, eu preciso me qualificar sobre esse tema para poder lidar com os desafios que estão presentes aí no serviço público e nas transformações que nós estamos vendo no mundo. Eu acho que nós podemos convir que nós passamos por uma verdadeira revolução no mundo do trabalho. E eu tenho realmente, como servidor, e aqui eu falo na condição de servidor, eu tenho muito medo do que pode vir a acontecer com o mundo do trabalho nos próximos anos. Então, hoje o serviço público é profundamente diferente do que era há 30 anos. E, no entanto, nós não temos como exercer a futurologia, mas é certo que daqui a 30 anos o serviço público estará também muito diferente. Muitos colegas que se programaram para uma expectativa de aposentadoria foram frustrados em razão de alterações na legislação previdenciária, e é muito provável que essas alterações vão continuar acontecendo, independentemente de ideologia ou do ponto de vista de corrente política. Nós precisamos reconhecer que há uma transição demográfica, não só no Brasil, mas no mundo. Então, nós temos uma população cada vez com uma taxa de natalidade menor, ou seja, nascem menos meninos, menos crianças aí no nosso planeta, e há uma população envelhecendo. E esse envelhecimento, ele pode ser de qualidade desde que você tenha os recursos para prover condições de saúde, de tratamento, de prevenção, para que você tenha uma terceira idade, aí, uma fase no período idoso da nossa vida, um pouco mais tranquila. Bom, o fato é, nós teremos uma série de transformações. E como que nós podemos agir nesse processo? Então, foi nesse contexto que eu optei por não ficar passivo nesse processo. Falei, cara, preciso estudar, preciso me qualificar. E desses estudos surgiu a ideia de escrever um livro, que está aqui. Livro. Tem aí na Amazon, tem em outros e-commerces, aí, em outros marketplaces, né? Então, fiquem à vontade, né, para, se tiverem curiosidade, de darem uma olhadinha lá no livro. Inclusive, tem aquela amostra grátis lá, vocês conseguem olhar e ver se eu estou falando muita bobagem, de repente vocês nem compram o livro. Mas, se gostarem, está lá à disposição. Esse livro ele saiu em 2022 e está precisando, inclusive, de uma atualização, né, numa segunda edição. Pretendo fazer isso aí nos próximos meses. Mas o ponto que eu quero dizer, e o objetivo desse vídeo, que vocês já estão me ouvindo tem algum tempo, eu não falei do que eu disse que falaria, né? Basicamente, pessoal,
eu gostaria de falar aqui com os novos servidores. A gente tem observado, né, um ressurgimento de concurso no Brasil, especialmente nos últimos 3 anos. A gente teve um hiato, um período com poucos concursos saindo, especialmente a nível federal, e agora, mais recentemente, novos concursos surgiram, inclusive no âmbito do concurso nacional unificado, enfim. Então, temos vários novos servidores ingressando, e eu queria falar com esse pessoal, especialmente para esse pessoal. Por quê? Nós, ao prepararmos para ingressar numa carreira pública, nós desenvolvemos uma expectativa que é natural e, em parte, é também alimentada pelo processo de motivação para o estudo em concurso, em que você pensa, poxa, eu vou passar num concurso, vou organizar minha vida, vou poder ajudar meus pais, vou poder, enfim, dar uma melhor educação para os meus filhos, vou poder me casar, vou poder viajar. E tudo isso pode ser verdade, né? Tudo isso faz parte da verdade, mas ela não é toda a verdade. De um outro lado, ao ingressar numa carreira pública, nós temos a tendência de encararmos apenas o valor nominal do nosso salário, que às vezes é maior do que a gente recebia na iniciativa privada, mas a gente não para pensar que esse valor ele não se faz acompanhar geralmente de muitos outros benefícios que muitas vezes acontecem, estão presentes na área privada. Então, às vezes o plano de saúde é você quem vai ter que pagar, é, você não tem provavelmente um cartão alimentação, como muitas vezes o trabalhador da iniciativa privada, ainda que existam os auxílios de alimentação, mas geralmente não são na mesma proporção. Você não tem direito à participação em lucros e resultados, que especialmente para o público que é mais qualificado, que já tem curso superior, várias atividades da iniciativa privada, elas têm essas recompensas, essas, por assim dizer, essas premiações extraordinárias, que seriam participações nos lucros. E tem um outro detalhe também que é fundamental. Nós podemos associar essa melhor renda que nós temos no serviço público a uma situação de despreocupação financeira. Poxa, hoje eu fiz esse cargo, estou ganhando bem, tô, né, se eu concluir aí meu estágio probatório, for bem avaliado meu estágio probatório, vou me tornar estável e aí minha vida está feita, né, minha vida está tranquila. Mas será que é isso mesmo? Será que daqui 5, 10, 15 anos, nossa categoria, nossa carreira vai continuar com o mesmo patamar salarial que nós temos hoje? Será que as transformações que essa carreira vai passar, que são inerentes ao que nós estamos vivendo, pessoal, que é a transformação no trabalho, será que elas vão, de fato, permitir que você continue tendo esse mesmo padrão de vida que agora você está acessando? Então, não se trata de uma preocupação excessiva, mas se trata de um reconhecimento de que existem fatores operando que não estão no nosso controle. Vamos lá, vamos falar aqui justamente do que trouxe você a esse vídeo, que são as 3 coisas que eu gostaria de ter ouvido quando ingressei no serviço público. A primeira dessas coisas é: aproveite esse momento. Aproveite esse momento, porque você é merecedor. Você que passou por esse processo, só quem passa por esse processo sabe a energia que tem que ser depositada nele, para que ele venha a surtir o seu resultado. Então, a energia física, a energia psicológica que vocês tiveram que empreender, só no íntimo vocês sabem o quanto isso custou. Então, é natural, é justo que vocês se divirtam, que vocês aproveitem, desfrutem genuinamente desse momento. Mas a segunda coisa que eu gostaria de ter ouvido é: não se deixe levar eternamente por essa sensação. Embora nós precisemos comemorar e desfrutar desse momento, existe o dia seguinte, existe a necessidade de a gente compreender a natureza do vínculo que agora você tem com o Estado. Você compreender que o seu cargo e o Estado, o serviço público como um todo, está passando por aceleradas transformações. Então, se hoje ele está em uma boa posição, vai fazer parte da sua rotina, da sua vida, auxiliar esse processo ou contribuir para que esse processo de fortalecimento do seu órgão, da sua carreira, continue acontecendo. Então, não se esqueça da importância das entidades sindicais, das associações, da perspectiva coletiva da sua atuação. Hoje a gente vive em um mundo profundamente individualista, então muitas vezes nós somos levados a pensar que o sucesso depende só de mim. E o concurso, de algum modo, potencializa isso, porque é você com a prova, você com a banca, então sou eu. No entanto, a partir do momento que você ingressa numa carreira pública, você passa a fazer parte de um coletivo. E eu te digo, você não conquista aumentos salariais no serviço público de maneira individual.
Você não consegue ser promovido a um outro cargo de maneira individual. Não existe essa figura de promoção nesse sentido. Então, é da essência do serviço público uma atuação coletiva. Se você não acredita no sindicalismo, se você acha que é um mecanismo equivocado, é um direito seu. Agora, do ponto de vista objetivo, no Brasil, carreiras públicas fortes têm sindicatos fortes. Então, não existe como não traçarmos esse paradoxo, esse paralelo, né, melhor dizendo. Então, não tem como deixarmos de traçar esse paralelo, e é muito importante que você, à sua maneira, integre essa luta coletiva. Seja filiado ou não, né, particularmente, eu acho importantíssimo que os servidores estão vinculados a carreiras que se filiem aos seus respectivos sindicatos, mas se você optar por não filiar, pelo menos não seja omisso nos momentos que você precisa, porventura, interagir, fazer parte dos processos de discussão, acompanhar tudo que envolva o desenvolvimento da sua carreira. Então, esse senso de preocupação coletiva seria a segunda coisa que eu gostaria de ter ouvido, né? Esse senso de que a minha conquista individual, embora merecida, ela agora só se mantém se eu colocá-la numa perspectiva mais coletiva. E a terceira coisa que eu gostaria de ter ouvido quando ingressei no serviço público é que, se nós não nos educarmos financeiramente, se a gente não pensar a nossa vida financeira, esse assunto que é sempre muito disparador de gatilhos para todo mundo, para quase todo mundo, eu sou assim também. Então, se porventura você vai falar de dinheiro e ele desperta uma emoção aflitiva em você, bem-vindo ao meu mundo, porque é realmente assim. O dinheiro ele tem essa característica, por isso que muita gente tem dificuldade em falar sobre dinheiro, em ouvir sobre dinheiro, e sobre educação financeira, porque no mundo capitalista que a gente vive, parece que tudo é dinheiro. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer apenas que nós precisamos, a partir do momento que a gente reconhece que não é possível a gente estar aqui nesse mundo sem saber se relacionar com o dinheiro de uma maneira adequada, passa a ser responsabilidade de cada um de nós nos responsabilizarmos aí pela nossa própria condução financeira, e isso vai ter grande impacto na sua trajetória dentro do serviço público. Então, se você não cuida da sua educação financeira, você abre mão daquela pequena parcela de controle que você tem em relação a eventos futuros. Você não se prepara para as contingências, para os eventos adversos, para as transformações na sua carreira. Então, a tendência natural do servidor público que não se educa é ingressar as estatísticas aí oficiais que a gente tem em relação ao endividamento. Nós temos hoje um grande parte dos servidores que entram no salário, entram no cargo público, tem um bom salário, esse bom salário rapidamente vai sendo consumido por novas despesas, e aí o servidor, num momento de dificuldade, num momento ali de algum aperto, né, ou de uma fase difícil dentro da sua carreira, em que de repente passa alguns anos sem ter reajuste, o servidor começa a se tornar uma pessoa endividada. Então, se você não quer fazer parte desse quadro, eu sugiro fortemente que você coloque a educação financeira como um centro, né, ou pelo menos como algo constante, permanente no seu âmbito de interesses. Né? Por mais que possa parecer chato, é minha tarefa aqui também tem um pouco de relação com isso, é tentar tornar um pouco menos chato, é tentar colocar numa perspectiva mais humana e, por que não dizer, bem-humorada, né, no sentido de que, quando o assunto é um pouco difícil, o humor ajuda a aliviar. Então, eu quero que esse canal, os próximos vídeos que eu pretendo aí disponibilizar em breve, a gente possa trazer aqui uma série de questões vinculadas ao universo financeiro, da perspectiva não de um educador financeiro bam, Faria Limer e tal, não, mas de uma pessoa absolutamente comum, um servidor público, mas que é curioso pra caramba em relação a esse assunto e que estudou um pouquinho e que gostaria de dar um pontapé, por que não dizer, a um ambiente, que espero que seja esse canal, para que a gente possa conversar e, quem sabe, vocês aprenderem um pouquinho comigo e eu aprender muito com vocês, porque a certeza é que sempre há algo novo a aprender, especialmente sobre um tema que é instigante, né, às vezes difícil, mas também muito recompensador. Então, eu espero que tenha sido de alguma utilidade. Se você puder compartilhar esse vídeo com seus colegas no grupo do WhatsApp, se eu não tiver falado bobagem de que você, porventura, tenha se sentido,
que o vídeo ficou, enfim, não seja útil para você, ou que você não tenha gostado do formato, né? Aí, nesse caso, você só pode colocar aí no comentário que você não gostou, porque vai servir de feedback para mim. Mas se você gostou, acho que pode ser útil, não esquece de compartilhar com aquele colega, no grupo do seu órgão. E é isso. Espero revê-los aí em breve em próximos vídeos. E até a próxima.